Irmãos, antes de nós orarmos, vamos cantar um cântico aqui. Nós estamos falando de fé nessa semana. É o assunto da nossa semana. É a fé. Ontem nós falamos no tradicional e muito conhecido, famoso texto, talvez o texto mais abordado para se falar em matéria de fé. Talvez seja, só perca para o que eu vou usar hoje aqui para falar de fé. Mas o texto de aos Hebreus, capítulo 11, nós estivemos falando sobre a importância de nós exercitarmos a nossa fé em tempos de luta, em tempos de dificuldade. E nós vamos falar ao longo de toda essa semana sobre fé. E fé e oração são duas coisas que caminham juntas, não é verdade? Eu estou numa certa nostalgia aqui, eu estava me lembrando de um cântico que fala sobre oração. Acho que só aqueles com data de nascimento um pouquinho mais antiga que vão lembrar desse cântico aí, mas se você não conhece, talvez você possa aprender comigo aqui esse cântico hoje. Fala sobre oração, diz assim: se começarmos a orar, esse tempo se começarmos a orar, salvaremos vidas. Começarmos a orar, esse tempo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Se começarmos a orar, esse tempo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Se começarmos a orar, esse tempo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Amém? Então vamos orar, irmãos. Feche seus olhos, abaixa a sua cabeça e nós vamos orar juntos para dar início ao nosso encontro aqui. Vamos lá então. Vamos orar todos juntos. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque estamos reunidos mais uma vez aqui, Senhor. Mais um encontro em que nós, como a tua igreja, como os teus filhos, rebanho do teu pastoreio, Senhor, no teu santo nome, nos reunimos na tua presença, para louvarmos ao Senhor, para orarmos juntos, para elevarmos, Senhor, ao teu trono de graça, de misericórdia, as nossas súplicas, as nossas orações. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, em tempos de grande crise, em tempos de grande e profunda dificuldade. Nós temos este tempo, nós temos esse espaço para juntos, ó Pai, exortarmos uns aos outros, consolarmos uns aos outros e sermos juntos edificados na fé, seja no compartilhar da palavra, seja no orar junto, seja no louvar junto. Em tudo nós podemos experimentar essa maravilhosa comunhão que nós temos no corpo de Cristo. Muito obrigado, Pai. Toma conta, Senhor, das nossas vidas, assume o controle, Senhor, por completo das nossas vidas. Nós queremos nos render, Senhor, ante a tua poderosa e potente mão. Ó Deus, fala conosco nessa noite de forma especial.
que o teu Espírito Santo possa trabalhar nos nossos corações, para que possamos aprender um pouquinho mais sobre as verdades e as grandes lições que nós temos na tua palavra revelada a nós, esta Bíblia sagrada, que é a nossa regra de fé, de conduta e de prática. É em teu santo nome que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu querido, eu quero ler com você aqui. Eu disse que provavelmente esse seria o segundo texto mais utilizado para falar sobre a fé. Então eu fui privilegiado de falar de forma seguida, né? No primeiro e no segundo dia de live aqui. Eu já usei os dois textos aqui que são mais explorados para nos ensinar lições preciosas a respeito da fé. E eu vou ler justamente o texto de um dos heróis que está ali na galeria dos heróis da fé, que nós compartilhamos na live de ontem, que está no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Eu vou ler a prova de Abraão, a história da prova de Abraão, que está registrada no livro do Gênesis, no capítulo 22, versículos de 1 até o 19. Vamos lá? Vamos ler juntos? Acompanha comigo aí. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e disse-lhe: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Desculpe. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz. Iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminharam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhes havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu se lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Esse texto é maravilhoso, né? Esse texto aqui, irmãos, é maravilhoso. E nós estávamos refletindo sobre os heróis da fé no dia de ontem. E eu comecei a pensar na questão das referências. Todos nós temos as nossas referências, não é verdade? Todos nós temos aí nossos referenciais. E se você pensar
nas pessoas que são famosas, nas pessoas que alcançaram sucesso, nas pessoas que conquistaram, que têm aí na sua história de vida, no seu currículo, vamos dizer assim, grandes conquistas, essas pessoas também têm as suas referências. Irmãos, e quando nós meditamos nessa palavra da vida, onde nós vemos tantos relatos a respeito de como Deus se revelou a nós, a humanidade, primeiro chamando este homem aqui e fazendo uma promessa para ele ali no capítulo 12 de Gênesis, depois a partir desse homem chamando uma nação para ser o seu povo, o seu representante aqui na terra, a partir dessa nação, trazendo a salvação na história da humanidade, e aí chamando na graça todo o povo de Deus, que hoje, através da história, tem servido ao Senhor. Quando nós pensamos nessas coisas, nós também, em matéria de fé, que é o nosso assunto aqui dessa semana, nós também temos aí as nossas referências, não é verdade? Nós temos os nossos heróis da fé, nós temos os personagens, quando nós vemos todas as narrativas do Velho, do Novo Testamento aqui, nós temos personagens que nos inspiram, né? Principalmente em matéria de fé. Eu tenho os meus aqui. Quais são as suas referências? Quais são os personagens da Bíblia que te inspiram, principalmente no que se refere à fé? Fala para mim aí. Escreve para mim aqui. Eu gostaria de ouvir o comentário de vocês aí. Quais são as referências de vocês? Eu me inspiro muito em José. Eu gosto demais de José. A história de José, ela é uma história maravilhosa. E a perseverança dele é impressionante, porque ele passou por provas muito grandes. Mas o que mais me cativa na história de José é a característica que ele tinha de fazer tudo com muita excelência. José era uma pessoa que não importava se a situação estava boa ou estava ruim, né? Ele sempre fazia o seu melhor. Ele cuidava das coisas que lhe eram confiadas como se suas fossem, né? Por isso que ele chamou tanta atenção em todos os lugares que ele estava, na casa de Potifar, depois na prisão, diante de Faraó, né? Era uma pessoa que fazia tudo com muita excelência, fazia tudo como se de fato fosse para Deus, como fala o texto aí de Paulo aos Efésios, né? E aí, quais são as suas referências na Bíblia, meu irmão, em matéria de fé? Ninguém vai compartilhar nenhuma aqui? Abraão, Isaac, Jacó, quem mais aí? Dá a sua, vai colocando no comentário aí a sua referência. O Roberto está falando que gosta muito de ler Jó, ler a história de Jó. Rafael falou em Davi, irmã Maria, Josué, José, Davi, legal. É verdade. Grandes histórias, grandes histórias. Irmãos, sabe o que todos esses homens têm em comum? E por isso eles se destacaram em matéria de fé? Eu vou te falar aqui o que eu sinto quando eu leio, quando eu medito na história de vida desses personagens, desses heróis da fé da Bíblia. Eram pessoas comuns. Eram pessoas comuns como eu e você. Pessoas que sentem medo, pessoas que têm falhas no seu caráter, pessoas que muitas vezes, enfim, titubeavam diante de algumas situações, mas eram pessoas que colocaram a sua confiança em Deus em momentos de crise. Se você olhar para a história de homens e mulheres, os heróis da Bíblia, que hoje são essas referências
para nós, principalmente quando a gente pensa em matéria de fé, nós vamos ver que todos eles foram obedientes a Deus e sujeitaram as suas vidas na mão dele quando passaram por momentos de grande prova, quando passaram por perigos, quando passaram por dificuldades. Todos eles tiveram aí inimigos, todos eles enfrentaram de alguma forma, de uma forma ou de outra, situações adversas, e o que há em comum que os tornaram, que fizeram com que eles se destacassem e hoje são referências para nós. A obediência e a submissão a Deus nos momentos de prova. Essa é uma característica do homem e da mulher de fé. A história de Abraão essa história aqui, irmãos, é impressionante. Deus, versículo 1, a Bíblia nos mostra aqui. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Olha só, Abraão aqui, ele recebeu um teste de fé. Deus fez com que ele passasse por um teste de fé. Não é um teste, uma provação, não é uma tentação. Né? Primeira coisa que nós precisamos entender aqui, porque Deus não tenta a ninguém. Tiago capítulo 1, versículos de 12 a 15. Mas era uma prova que dentro do propósito de Deus, na sua infinita sabedoria, ele submeteu Abraão a esta prova aqui. Parece até extremamente contraditório o pedido de Deus aqui, porque Deus havia prometido a Abraão uma descendência. Quando Abraão tentou dar uma ajudinha para Deus, com a sua escrava Agar, Deus disse, não será, a promessa não é para Ismael, a promessa é para um filho que você vai ter com Sara, sua esposa. Então, e realizou esse milagre grande na vida de Abraão, esse grande milagre na vida dele, parece contraditório agora Deus provar Abraão justamente nesta área aqui. Mas, irmãos, às vezes nós passamos por algumas situações semelhantes a essa. As provas, muitas vezes, ela vem para nos requerer aquilo que nos é mais caro, aquilo que nos é indispensável de alguma forma, aquilo que nós temos em grande valor. E aí nós entramos em conflito, muitas vezes, quando determinadas áreas da nossa vida são submetidas à prova, não é verdade? Mas a prova não veio para destruir, acabar com a fé de Abraão, para destruir a sua vida. Pelo contrário, essa prova fez com que Abraão chegasse ao ápice do seu relacionamento com Deus. É o ápice do relacionamento de Abraão com Deus, foi passar por essa prova aqui. E muitas vezes, meus irmãos, as provas virão, viu? E eu acho muito interessante a obediência, a pronta obediência de Abraão. Quando Deus pediu a ele uma coisa que lhe era tão cara, tão preciosa, o filho da promessa. Talvez Deus tivesse pedido qualquer outra coisa, Abraão não tivesse ficado tão... Eu imagino Abraão muito, mas muito angustiado no seu coração. Muito angustiado, porque era o seu filho amado, seu filho querido. Mas Abraão obedeceu prontamente. É interessante nós pensarmos nisso. Muitas vezes, irmãos, as situações vão requerer de nós uma confiança plena em Deus, uma obediência em sujeição, mesmo quando algo se mostra terrivelmente difícil para a gente, como o caso da prova que Abraão passou aqui. Mas Abraão, curiosamente, ele obedeceu de forma até decidida. Nós vemos nos versículos aqui 2, 3, que no dia seguinte ele se levantou cedo, ele pegou, ele
preparou todas as coisas, chamou seu filho, mais os seus servos e seguiu para o lugar que Deus havia indicado que ele deveria ir. No versículo 5, irmãos, eu gostaria de destacar para você aqui, porque olha só que interessante. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos, no plural. Voltaremos para junto de vós. Olha a convicção de Abraão. Interessante. Ele tinha a convicção de que ele e seu filho voltariam. Por isso que a sua fé é destacada ali no capítulo 11 de Hebreus. Apesar da circunstância, Abraão tinha fé suficiente para saber que se Deus estava pedindo para ele uma coisa tão difícil, algum propósito maior Deus tinha. E que Deus era poderoso, inclusive, para ressuscitar o seu filho. Se ele o entregasse obedientemente, como havia sido pedido a ele. Então a confiança, a convicção de que Deus sabe de todas as coisas, de que Deus é soberano, de que Deus está no controle de todas as coisas, por mais que a situação se mostre difícil, desesperadora, em Abraão, ela se destaca nessa frase aqui, quando ele, pela fé, ele declara para os seus servos: nós iremos e voltaremos. Eu não sei como Deus vai fazer isso, mas o meu filho eu não vou perder. É uma bênção que Deus deu para mim, é um presente de Deus para mim, eu confio no meu Deus. E às vezes, irmãos, nós precisamos dar passos de fé nos momentos em que nós passamos por grandes dificuldades, não é verdade? Nós precisamos dar passos de fé. A fé por si só, ela é um passo no escuro. Não é verdade? A melhor forma de você exemplificar o que é a fé é isso. É você dar um passo no escuro. E nós precisamos ter atitudes de confiança em Deus nos momentos de profunda dificuldade. Porque Deus, meus irmãos, tem todo o poder. Deus tem toda a autoridade. Deus governa o mundo soberanamente. Para Ele, nenhuma situação é difícil. Não há nada que não possa ser feito pelo nosso Deus. É que quando a situação é muito complicada, nós nos abalamos na nossa confiança. As nossas convicções, muitas vezes, elas começam a enfraquecer. Mas não foi o caso de Abraão aqui. Abraão foi obediente e amava tanto a Deus, confiava tanto em Deus, que não ousou negar o pedido do Senhor, por mais difícil que pudesse parecer para ele aqui nesse momento. E é interessante nós vemos que quando nós nos submetemos e entregamos e colocamos, depositamos a nossa confiança nas mãos de Deus, nós não somos frustrados. Nós não somos frustrados. No versículo 7, nós vemos aqui também a obediência na vida de Isaac também, que eu acho muito interessante. Isaac estava meio desconfiado aqui, né? Ele disse: pai, cadê o cordeiro? Eu estou vendo fogo, estou vendo lenha, mas não estou vendo o cordeiro. E Abraão fez mais uma declaração de fé interessante aqui. Deus proverá para si, meu filho. E eu quero dizer para você, nessa noite, meu irmão, diante da dificuldade que você está passando, não sei qual é a sua dificuldade, não sei o que você está passando aí, mas creia numa coisa: Deus proverá. Nenhuma situação ela é impossível para o nosso Deus. Deus tem todo o poder, Deus tem toda a condição, Deus tem toda a autoridade sobre qualquer circunstância. Então, se a situação está difícil, confie em Deus, meu irmão. Confie em Deus, porque Deus é Jeová Jiré. Ele é Deus de provisão. Amém? E Abraão declarou para o seu filho pela fé: Deus proverá. E é muito interessante que essa declaração de Abraão aqui,
ela é uma declaração profética no que diz respeito à história da salvação, não é verdade? Esse versículo ele é profético, tanto na experiência de Abraão como na história da salvação, porque ele é uma referência à primeira vinda de Jesus e à sua morte sacrificial por nós na cruz. João Batista, lá no Evangelho de João, capítulo 1, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo vai dizer também aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando pela fé Abraão declara que Deus proverá para si, Abraão admite que Isaac haveria de voltar com ele. Como? Não sei. Porque Deus é poderoso para ressuscitar, Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu posso imaginar. Eu decidi apenas confiar em Deus e obedecer a sua palavra. Então, irmãos, nos momentos de luta e de dificuldade, a fé requer de nós obediência. Obediência à palavra de Deus. O que Deus está falando através da sua palavra no meu e no seu coração neste tempo que a gente está vivendo aqui. Fica firme, não desanima. Vai lá, lute, não entregue os pontos. Eu te ajudo. Eu sou aquele que te sustento. Eu não sei. É a dinâmica do teu relacionamento com Deus. Eu estou tendo aí as minhas DRs com o Papai do Céu nesse tempo aí. Temos conversado, temos falado e eu tenho provado, meus irmãos, diariamente na minha vida, na vida da minha família. Queria dar testemunho para você aqui nesse pequeno bate-papo que a gente está fazendo aqui nessa noite, refletindo sobre a fé que nos condiciona, que nos dirige a vivermos uma vida de obediência plena a Deus diante das circunstâncias adversas que eu tenho experimentado Deus agindo na minha vida. Já contei para os irmãos aqui que diante de toda essa dificuldade eu tenho orado diariamente pelos meus clientes ali no escritório onde nós trabalhamos. Tenho pedido para que Deus abençoe a vida dos meus clientes. E olha, e Deus tem mantido, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia e pelo seu infinito amor, ele tem mantido ali os meus clientes, eles estão conseguindo aí com muita luta, com muita dificuldade, e não está fácil, mas eles estão ali diariamente mantendo ali os seus negócios, os seus sustentos, os seus ganha-pão da vida, e eu tenho sido abençoado, porque eu dependo deles, né? Eu dependo deles, eles precisam estar bem para que eu possa também ter o meu sustento. Meu sustento vem dos meus clientes. E olha, Deus tem sido o Jeová Jirê desse texto aqui na minha vida, meus irmãos, em meio a toda essa dificuldade que nós estamos enfrentando. Abraão foi obediente na prova e não negou aquilo que lhe era mais precioso, o seu filho. Isso foi uma prova de fé, de obediência e de amor tremenda. E Deus, semelhantemente também, ele nos dá essa mesma prova de amor, porque Deus não negou o seu único filho, Jesus Cristo, antes o entregou por nós, né? Mais um destaque interessante para a gente fazer nesse texto que eu estava falando, da obediência de Isaac. Isaac também tipifica aqui o Senhor Jesus, porque Isaac era moço, era jovem, Abraão já era velho. Note que Abraão não teve dificuldade nenhuma para imobilizar Isaac, colocá-lo ali sobre o altar, ergueu a mão com a faca para tirar sua vida, e em momento nenhum Isaac reagiu. Isaac foi obediente até a morte. Como Paulo vai dizer de Jesus,
que Jesus, no famoso texto de Filipenses, que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, obediência e fé, meu irmão, tem tudo a ver. E Abraão foi obediente e confiou em Deus na situação de adversidade. Por isso que ele foi profundamente abençoado. Ele não só foi aprovado no teste da fé, como ele recebeu as bênçãos do Senhor que estão aqui nos versículos 17 até o final do capítulo. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Olha que interessante, certamente multiplicarei, uma bênção multiplicada, uma bênção geométrica, né? Aritmética ou geométrica, agora eu não sei, eu sou meio ruim de matemática, mas aquela que se multiplica exponencialmente. Hoje nós sabemos, na época que Deus falou para Abraão, que a sua descendência seria multiplicada como as estrelas dos céus, Abraão não tinha muita ideia do que significava isso, do tamanho da bênção. Porque numa noite clara, no céu escuro, o que você pode ver aí de estrelas, contar de estrelas no máximo? Talvez umas 300, 400 estrelas que você consegue ver a olho nu. Mas hoje, por causa da astronomia, nós sabemos que há bilhões e bilhões de galáxias, cada uma delas com bilhões e bilhões de estrelas, muito mais estrelas observáveis hoje com a tecnologia que nós temos no espaço, no céu, no universo, do que grãos de areia em todas as praias do mundo. Então, olha o tamanho da medida da bênção sobre a vida de Abraão por causa da sua fé, da sua obediência no momento da prova. Então, meu irmão, eu quero te confortar, eu quero te animar, meditando no exemplo aqui do nosso pai da fé, Abraão, a perseverar na fé. Se você está passando por um momento de prova, viu? Se você está passando por um momento de prova, fica firme aí. O que Deus está falando para você através da sua palavra, no seu coração, neste tempo? Obedeça. Obedeça tudo aquilo que Deus te mandar fazer, porque este é o caminho para você ser abençoado na prova, para você vencer no momento da prova e para você receber as bênçãos de Deus, para você crescer em conhecimento, para você ser edificado, para você poder dar testemunho para edificar as outras pessoas da obra que Deus fez na sua vida em meio à prova. Então, meus irmãos, que essa palavra venha nos animar, que nós possamos nos inspirar no exemplo de vida de Abraão, para que nós busquemos a cada dia mais fazer a vontade do Senhor, que o nosso coração esteja sensível à voz dele em meio à prova, para que nós possamos fazer tudo conforme ele nos mandar. Porque Deus, na hora certa, o milagre de Deus vai chegar para te surpreender. E você vai ver a provisão do Senhor. E você vai ser como Abraão, mais um daqueles que vão poder dizer: o Senhor proverá, Jeová Jireh, o Senhor proverá. O Senhor é um Deus de provisão. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Temos algum pedido de oração aqui? Deixa eu dar uma arrastadinha aqui. Ontem a irmã Edna pediu pelo irmão Oséias, estava com um problema na coluna. Vamos orar hoje pelo irmão Oséias. Não sei se tem mais algum pedido de oração. Se tiver, compartilha aqui. E aí nós vamos orar e depois vamos cantar mais um cântico daqueles cânticos das antigas juntos. Vamos lá? Vamos lá então.
Feche os seus olhos e, com fé, vamos orar juntos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Jesus, por esta palavra que nos anima, que nos conforta, que nos direciona. Senhor, nós sabemos que muitas são as ocasiões na nossa vida em que a nossa fé será provada, sim, Senhor. E nós queremos ser aprovados, Senhor Jesus, como Abraão foi. Sabemos que para isso, Pai, nós precisamos ser obedientes à Tua palavra. Estar atentos à voz do Espírito Santo quando as circunstâncias ao nosso redor se mostram adversas. Perseverarmos com fé, sabendo que o Senhor é poderoso para reverter qualquer situação. Como Abraão, Pai, de coração, pôde crer que ainda que ele entregasse e sacrificasse o seu bem maior ali, o seu bem mais precioso, o seu filho, o seu único filho, Isaque, o filho da promessa, o Senhor poderia restaurá-lo, ressuscitá-lo, restituir, Senhor, ao teu servo, que possamos ter essa mesma fé, essa mesma confiança, essa mesma convicção, Senhor, quando estivermos passando pelas provas, pelas lutas que muitas vezes se apresentam nas nossas vidas. Ó Deus, acrescenta fé ao nosso coração, nós temos orado nessa semana, que possamos, Senhor Jesus, nos inspirar nos grandes exemplos que nós temos na Tua palavra, para continuarmos, Senhor, caminhando com o Senhor, neste tempo em que nós estamos lutando, Senhor, e enfrentando essas dificuldades. Pai, nós queremos orar pela Tua igreja, pelos irmãos que aqui estão, os pedidos de oração que têm sido colocados, Senhor, diariamente pelos irmãos, nas suas orações. Nós pedimos que o Senhor contempla, Senhor, as nossas súplicas, as nossas necessidades. Lembramos aqui do irmão Oséias, ó Pai, que está com esse problema na coluna. Ó Deus, traga o alívio, traga a cura para o teu filho. Ó Deus, todos os nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, que estão internados, os que já tiveram alta, mas ainda estão em recuperação. Ó Deus, sustenta cada um, esteja recuperando, Senhor, plenamente a saúde de todos eles. Aqueles que estão tristes, angustiados, Senhor, seja qual for a necessidade, seja qual for o problema, que o teu Espírito Santo, Pai, derrame um bálsamo agora, unção do teu Espírito Santo para trazer consolo e conforto sobre a vida deste meu irmão e dessa minha irmã que na angústia tem clamado ao Senhor. Oh Deus, nós cremos em Ti, a nossa esperança está depositada plenamente em Ti. Oh Deus, socorre-nos, ó Pai, no momento da dor, da angústia. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração nessa noite. Oh, Pai, oramos pela Tua igreja, oramos pelas nossas lideranças, Senhor. Abençoa cada um deles, Senhor Jesus. Visita cada um agora, Senhor. Esteja confortando, consolando, animando, Senhor Jesus, os nossos pastores, os líderes de ministério, os professores do Ministério Infantil, os professores da Escola Bíblica Dominical, os diáconos, Senhor, toda a liderança da Tua igreja, todos os irmãos que ali congregam, Senhor, desde da criança mais jovem até o ancião, Senhor, esteja olhando para cada um agora neste momento. Nós intercedemos por todos eles, ó Pai, porque as suas súplicas, as suas necessidades todas não estão escondidas aos olhos do Senhor. Cremos no Teu poder, cremos no Teu amor, cremos na Tua provisão, Jeová Jireh. Por isso nós oramos confiadamente ao Senhor, no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Vamos cantar um cântico aí? Vou cantar um cântico bem das antigas. Vamos ver se os irmãos vão lembrar aqui. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o abrirá.
Davi que venceu o abrirá o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Adorarão e confessarão Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Aleluia! Sônia, agradecer pelos 20 anos de casamento. Parabéns, Sônia. Parabéns, viu? Parabéns. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Eu acho que eu esqueci de ler um exemplo aqui. Alguém colocou aqui que se inspira na vida de Débora. Deixa eu, só para me redimir aqui, deixa eu citar. Quem foi que falou que se inspirava aí na vida de Débora? A juíza. Agora eu perdi, mas alguém falou aí, ó. Então estou fazendo menção também ao aniversário de casamento da Sônia. Deus abençoe, viu, Sônia? Glória a Deus. Glória a Deus. Vou cantar mais um aí? Quem tem mais de 40 vai lembrar. Contente estou em meu coração, o céu eu vou, esta é minha canção. Contente estou em meu coração, o céu eu vou, esta é minha canção. Glória, aleluia, aos céus eu vou, esta é minha canção. Canção, canção.
céus eu vou. Esta é minha canção, canção de amor, louvando sempre ao Salvador. Aleluia! Glória a Deus!